Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Diálogos que Desafiam. Eu sou Carol Viegas, líder de marketing aqui na Top Deal e serei a condutora do bate-papo de hoje. Com o intuito de provocar reflexões, de trazermos pimentas para as conversas de todas as lideranças, principalmente de recursos humanos, nós trazemos aqui pessoas que fazem a diferença. E se você tem esse mesmo DNA, fique conosco, porque eu prometo que o bate-papo vai valer a pena. Muitas vezes a gente foca na mensagem. O que é mais eficaz? O que de fato traz engajamento? Como nós transmitimos? E aquela máxima, o óbvio precisa ser dito. Ou o óbvio é construção, ou ele é tão óbvio que a gente não consegue enxergar. Como eu mesma já disse aqui algumas vezes, o óbvio precisa sim ser dito, mas tudo tem contexto e perspectiva. Uma história precisa ser contada e fazer sentido. Para você, para o outro, mas principalmente na gestão de pessoas, para engajar o todo. Tudo precisa fazer sentido e foi com o intuito de alavancar resultados, inovar, gerir pessoas, que unimos uma dupla de peso para o nosso bate-papo de hoje. Silvana Luzarreta é argentina, possui mais de 37 anos de experiência no mercado financeiro, atuou em 4 bancos e liderou equipes de alta performance. Apaixonada por criar conexões estratégicas e oferecer soluções financeiras para empresas de médio e grande porte, foi CEO no México e na Argentina pelo Bradesco, formada em administração com pós-graduação em finanças e MBA em banking. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Carol. E junto com ela nós temos aqui o Luiz Teles, que é publicitário, especializado em storytelling e inovação na comunicação digital, atuando desde 96 no mercado brasileiro, é Chief Storytelling Officer no A-Lab e diretor nacional no Storytelling e Inovação na Artplan. Ambos do grupo Dreamers, cofundador do Now, maior produtora de dados em tempo real do Brasil, liderou grandes operações em eventos como Rock in Rio, com mestrado em Poéticas Visuais pela USP, também é artista visual, membro do Ateliê Fidalga e foi professor universitário por 6 anos. Sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo. E agora quero convidá-los para que vocês se apresentem nas palavras de vocês e comece com Silvana. Obrigada, Carol. Bem-vindo, Luiz. Muito prazer te conhecer pessoalmente. Bom, você já falou tudo, né? Ao meu respeito. Eu sou uma pessoa apaixonada por pessoas. Então, como eu gosto de pessoas, eu posso olhar para trás, assim, ao longo da minha carreira e ver que o que eu construí, de fato, é conexões. Conexões com pessoas. Deixei um pouco de mim em cada das equipes, em cada uma das equipes onde eu passei. E é isso. E hoje eu continuo contato com muitas dessas pessoas que eu me relacionei, que é muito bacana. E assim, o conhecimento que eu adquiri ao longo desses 40 anos, né? São 37, mas quase 40, eu tento colocar em prática através das mentorias, ou através dos podcasts, ou através dos bate-papos que eu tenho na Top 2U. Muito obrigada, Silvana. Luiz, seja muito bem-vindo. Obrigado, muito bom estar aqui. Bom, eu sou uma pessoa eu sou um rapaz do interior que veio para São Paulo para estudar artes plásticas e descobriu que tinha um mundo enorme dentro desse universo da comunicação. Eu me apaixonei por histórias em quadrinhos lá atrás, foi assim que eu descobri que eu gostaria de contar histórias do meu jeito. E aí eu percebi que desde então as histórias estão muito relacionadas com tudo que eu faço. Então, esse é o meu foco, essa é a minha paixão. Como é que eu comecei a estudar para entender como é que as histórias são feitas, como é que é a estrutura. Eu comecei a realmente tentar me aprofundar nessa técnica, porque ela é uma coisa que me move e eu tenho uma crença de que ela move, ela tem essa capacidade, esse poder de transformar as pessoas. Então, eu sou uma pessoa que continua sendo muito curiosa, muito aberta, tenho um carinho especial por construir um repertório que seja diverso. Então, eu tenho essa coisa de buscar sempre um espetáculo novo. Como eu tive uma formação de artes plásticas, eu tive perto do teatro, então sempre a gente está buscando uma peça, um filme, ou seja, tento variar muito a maneira como eu absorvo essas histórias para poder cada vez mais ter um repertório mais rico. É um pouco de mim. Legal. Tenho certeza que vai ser um bate-papo super incrível. E pra gente começar, né, nada mais justo de que expressar minha gratidão por vocês dedicarem o ativo mais importante que todos nós temos, que é o tempo, para esse bate-papo aqui com a gente. E a gente vai falar sobre 2 temas que se complementam, né? A gente não consegue falar de resultado em negócios sem pessoas. E para que a gente consiga engajar essas pessoas, precisamos trazer boas histórias.
Então, quando a gente pensa nesses dois elementos, eu queria ouvir de vocês qual é o maior desafio que existe hoje na agenda das lideranças nas corporações, quando a gente pensa no tripé pessoas, negócios e narrativas. Não é muito fácil, mas a gente consegue, sim. A gente consegue justamente criando uma narrativa e trazendo toda a equipe, todo aquele povo que você lidera na mesma estratégia. Primeiro é sendo muito claro na comunicação, né? Que você tem a forma e o conteúdo. Né? Até na própria Top 2U a gente fala muito isso, assim, forma e conteúdo. Conteúdo é você passar aquilo que você precisa fazer, porque as organizações hoje precisam fazer resultado, precisam remunerar o acionista, e isso tem que ficar muito bem claro. E a outra é a forma de você comunicar isso. Porque nem para todas as pessoas entendem da mesma forma que você fala. Então, às vezes, você tem que mudar um pouquinho a forma de comunicação. Ser mais carinhoso com um, ser mais objetivo com o outro. E engajar e motivar essa equipe e trazer ela para ela viver o seu sonho. Para ela sonhar junto com você o seu sonho, que é elaborar a estratégia junto com você. Porque quando você faz parte da estratégia, você se sente responsável por cumprir aquilo, né? Então, você vai lá e faz. Então, essa é a minha dica. Muito bom. Acho que o ponto importante aqui são as pessoas, né? Então, quando a gente começa pelas pessoas, tem dois aspectos que conectam os negócios e a narrativa. O primeiro deles é que a gente tem que ser muito bom ouvidor também, né? Ouvir atentamente, ouvir ativamente. Escuta ativa é um talento que a liderança tem que ter, porque é a partir da escuta ativa que ela vai entender quais são os desejos dessas pessoas, o que elas querem, qual é a visão que elas têm de futuro. E se isso está muito claro, e aí você entra para o segundo ponto que você trouxe, né, Silvana, que é essa coisa se a visão da empresa, do lugar, também está clara, se essa narrativa está construída de maneira consistente, é mais fácil você identificar se existe uma confluência de visão. Claro. E, consequentemente, se aquela pessoa vai se engajar ou não. Então, identificar primeiro, olhar para as pessoas, ouvir atentamente, identificar quais são esses desejos, esse olhar para frente e tentar achar esses pontos de contato com uma visão que é a mais institucional do negócio, é a primeiro passo para que você ache essa confluência, esses pontos de conexão, e o negócio vai ser consequência disso. Quando você tem pessoas que estão engajadas, alinhadas com uma visão de futuro de uma empresa e se sentindo ali, né, potentes, podendo estar no seu lugar de potência, essa combinação é muito poderosa. Perfeito. E para endossar tudo isso que vocês trouxeram só nessa primeira pergunta, Harvard Business Review afirma que empresas com alto nível de engajamento são 21% mais lucrativas. Olha só. Tá provado aí. Faz todo. Tá provado. E aí a gente começa a pensar que a gente vive num cenário cada vez mais dinâmico, né? Então a gente veio de uma pandemia, aí um cenário híbrido, algumas empresas voltando 100% para o presencial, outras optando 100% pelo modelo remoto e outras olhando para o híbrido com um pouco mais de carinho e trazendo isso para o seu dia a dia. Pensando nessas transformações e estruturas organizacionais, como as empresas vão construir narrativas que vão, de fato, engajar as pessoas no negócio? Pode começar. Acho que tem um pouco dessa coisa da visão, primeiro, né? Assim, a clareza na comunicação, principalmente quando você tem esses modelos que não são presenciais. No modelo presencial, já é sempre uma confusão. A gente sempre tem que partir da premissa de que ninguém ouve ninguém. Então, a comunicação ela tem que ser muito clara, objetiva, a partir de combinados, códigos, vocabulários, né? A gente tem alguns processos que a gente chama de linguagem de alto desempenho que definem uma série de regras e formas de operar dentro de uma estrutura que aumentam a eficiência dessa comunicação. Então, essa clareza é muito importante, principalmente, como eu falei, nesses modelos que são híbridos ou são remotos, onde essa comunicação ela tem que ser muito assertiva. Então, essa é a parte, digamos, mais técnica. Mas existe uma parte mais emocional, mais subjetiva, que está conectado com a primeira resposta que a gente deu, que é entender qual é a sensação, o que aquelas pessoas estão sentindo, estão vivendo, quais são os desafios que elas estão enfrentando e como é que essa narrativa da empresa, mesmo com essa coisa técnica mais objetiva, pode incorporar um pouco dessa sensação, desses sentimentos, para que essa conexão também seja uma conexão emocional. Engajar as pessoas hoje em dia é um desafio. A gente vive numa coisa que tem uma competição pela atenção das pessoas, a attention spam, tem a economia da atenção, tem todo
uma redes linha, sociais? Redes, exatamente. Tem uma linha de negócio que fala justamente o valor que a gente tem, que tem se dado para a atenção hoje em dia. Então, é sempre um desafio. A maneira como a gente pode trabalhar isso é a segurança que eu tenho da história, da visão e a clareza nessa comunicação, sem esquecer uma conexão emocional. É por isso que as histórias sempre fazem parte, para mim, dessas químicas, porque é aí que a gente tem essa conexão. Rapidinho, quando a gente consegue trabalhar dentro de uma história, tem um hormônio que circula pelo cérebro, que é a ocitocina, que é o hormônio da empatia. Então, quando a gente conta uma história, o interlocutor recebe aquilo com ocitocina, ele abaixa a guarda e está muito mais propenso a se conectar emocionalmente com aquela história. Então, se a empresa tem consciência disso e sabe como usar essa narrativa, essa conexão sempre vai ser muito mais poderosa. Eu concordo totalmente com o Luiz. Acho que um fator que pode ajudar nesse processo de comunicar as pessoas que não estão presenciais, porque o presencial é muito fácil. Você dar um abraço numa pessoa, bate nas costas, fala parabéns, bom trabalho, é ótimo, tal. Mas você engajar uma pessoa que você está vendo por vídeo, que às vezes ela está prestando atenção em você, mas ela está aqui embaixo vendo outra coisa. Aquilo a atenção vai embora. Então, se você não pega a atenção daquela pessoa lá nos primeiros 30 segundos de speech, ela vai embora. É fazer o feedback também do teu trabalho. O que você fez essa semana? O que você fez de bom essa semana? E provocar reflexão na própria pessoa. Porque na hora que eu vou deitar e eu encosto a cabeça no travesseiro, eu falo assim, o que eu fiz de bom hoje? Eu cumpri com o meu papel, eu sou protagonista e representante dessa empresa. Eu fiz bem feito, eu fiz a diferença para alguém, eu fiz o que eu tinha que fazer. E tentar que a liderança tenha esse feedback, né? Falar, olha, você fez isso, tentar fazer, provocar a reflexão nas pessoas, para ver se elas estão, de fato, contribuindo aquilo que elas têm que contribuir para as companhias. Essa coisa do diálogo, né? Não só também pensar numa coisa unidirecional, mas considerar essa interação e incorporar de novo para a escutativa, tá atento para essa história, esse um a um, né, one-on-one, fazer essas reuniões mais focadas, individuais, com as pessoas, dar o feedback. Isso é essencial, porque é assim que a gente também consegue fazer. E tem uma coisa que também faz parte, acho que um pouco desse cenário, que talvez ajude nessa questão dos modelos de operação, que é remoto, híbrido, etc., que é estabelecer rituais mais claros. Né? Uma cultura corporativa, ela é feita também de rituais. Ela é feita de valores, ela é feita de uma missão, de uma visão, mas ela é feita também de rituais. E nesses casos, principalmente remoto e híbrido, esses rituais são essenciais. Para que eles servem, como eles acontecem, qual é o roteiro desse ritual. Então, todas essas coisas ajudam, né, o mais importante é manter a conexão emocional, seja pelo feedback, seja pelo ritual, seja pela narrativa, mas essa é a parte mais importante, independente do modelo. Eu gostei muito de tudo que eu vi, principalmente o Luiz até já sabe que eu sou entusiasta em neurociência. E teve uma época que eu comecei a estudar um pouco melhor para entender por que eu gostava tanto de histórias, né? E isso é ancestral, né? Então, a gente não sabe como na época das cavernas eles se comunicavam, mas o que a gente sabe é que eles se reuniam. E eles tinham um momento de troca. E a gente tem isso até hoje, né? Então, tem aquela máxima. Nós temos um cérebro velho para um contexto novo. E acho que isso está refletido também dentro das organizações, não só na sociedade. E aí eu comecei falando sobre o coletivo, né, de engajamento, como que a gente traz todo mundo para a mesma página, mas queria jogar luz também no individual. Né? Tem o ditado que não é visto não é lembrado. E atualmente as nossas experiências elas podem ser compartilhadas em diversas plataformas. Acho que a mais conhecida no corporativo acaba sendo o LinkedIn como uma vitrine de tudo que eu já fiz, do que eu faço, do que eu estou buscando enquanto profissional. Mas eu queria que vocês trouxessem dicas para os profissionais que ainda não se enxergam como protagonistas nas suas carreiras ou não sabem que histórias eles querem contar no seu dia a dia. Por onde que a gente começa a fortalecer o nosso networking, a nossa marca pessoal e a potencializar as nossas alianças? Posso começar? Bom, na minha opinião, primeiro você tem que definir o que você quer. Eu quero fazer carreira no banco, na corporação, na empresa de serviço, na empresa de tecnologia, eu quero fazer uma carreira, eu quero ocupar... É o que eu gosto de fazer. Primeiro, se identificar. É o que eu quero e o que eu gosto. Deixar isso bem claro para o seu superior, para o seu líder, para o seu RH,
e para os seus pares. Porque isso tem que estar muito claro para a pessoa, porque senão o líder pode olhar para uma pessoa e pensar uma pessoa que não é isso que ela quer. Ela não quer ir para aquele lugar. E às vezes as pessoas se confundem. Então, a partir de que você definiu o que você quer ser, você começa a criar sua marca pessoal e fazer alianças. Alianças com as pessoas que podem te ajudar. Pedir mentoria, pedir feedback, fazer aliança com pares, como é que eu posso fazer? O LinkedIn é uma boa rede para você colocar suas conquistas, para você pesquisar como é que está o mercado ao redor, como é que estão as empresas concorrentes, o que elas estão fazendo, o que elas estão vendo. E ali começar a criar alianças e estabelecer prazos para os seus sonhos. Porque, às vezes, a gente fica esperando, eu quero chegar lá, eu quero chegar na cadeira do diretor, do gerente geral, do CEO, mas eu fico esperando 1 ano, 2, 3, 4, 5, passaram 10, passaram 20, às vezes passa o tempo. Então, estabelecer um prazo para o seu sonho. Meu sonho tem que ter 5 anos. Se não deu certo em 5 anos, eu tenho que procurar um plano B. Né? Então, essa é a minha dica para começar. Não, e isso é importante, porque a partir disso se estabelece uma estratégia para que você possa chegar nesse lugar. E a gente, nas mentorias, essa pergunta aparece muito na nossa, apareceu. E o que eu costumo dizer é assim, para as pessoas, primeiro que eu não sei se eu tenho uma história interessante, todo mundo tem uma história interessante para contar. Então, isso é um mito. Todo mundo tem alguma coisa. E a recomendação que eu faço pensando especificamente no LinkedIn, quando olha para a sua trajetória, então, olha para trás. É muito frequente, às vezes acontece isso, eu olho para os perfis das pessoas com quem eu converso e elas já têm mapeados lá todos os momentos de carreira. Só que eles estão colocados como se fossem bullet points. Então, os lugares, as experiências profissionais, elas estão lá. Nisso eu fiz isso, etc. E a recomendação que eu faço escolhe uma dessas experiências e transforma essa experiência numa pequena história. Reconta isso, com começo, meio e fim, com desafio, com conquista. Quando você coloca outras pessoas, outros personagens, cita esses personagens na sua história, que são conexões que você já tem no LinkedIn. Então, quando você faz esse exercício de olhar para a trajetória, você percebe que você já tem um monte de história que já está pronta. Você só precisa mudar a forma como contar. Então, essa é a primeira dica que eu dou. Olha para a trajetória, já tem coisas que já estão lá. Pega uma dessas ou várias, ou você vai descobrir que isso é uma coisa legal de fazer e vai fazer várias vezes. Então, pegam várias e constrói, reconta essa história em formato de narrativa mesmo. E tem uma outra coisa que eu costumo dizer também, que a partir desse momento você vai ficando mais seguro, mais segura de como fazer isso. Então, isso vai também gerando uma certa autoconfiança nesse processo. E uma outra coisa, até tentar variar um pouco os formatos. A gente está acostumado a fazer posts no LinkedIn, mas você pode fazer um artigo, eu costumo dizer isso também, a gente falou sobre isso. Pega essa história, que é uma experiência de profissional que você teve, ela tem provavelmente uma forma de você trazer imagens para essa história. Então, você pode colocar imagem, pode colocar link, pode ser um vídeo de um projeto que acabou e está ainda no YouTube. Então, você traz o link do vídeo, você cita as pessoas, ou seja, você pode colocar citação, que tem uma formatação diferente, ou seja, dá para enriquecer a experiência da história usando as ferramentas que estão na mesma plataforma que você usa para se comunicar e para ver o que está acontecendo. É só uma questão de você ter um olhar diferente para isso. Então, essa é uma possibilidade. Como é que eu construo? E quando você tem essa visão de futuro com um prazo, que eu adorei o prazo, você tem que ter um prazo, senão você fica patinando. Quando você também passa a entender qual é o caminho para chegar lá. E uma das coisas que eu costumo falar nesse sentido, para a pessoa que está construindo uma marca pessoal, é trabalhar a partir do desejo, do que você gosta de falar. Tem assuntos que as pessoas gostam mais e gostam menos. E começa com esses assuntos, porque você vai ter um engajamento, uma dedicação para poder, e um capricho para poder falar sobre esse assunto, que é diferente de um assunto que você não gosta. Às vezes, a gente consegue fazer uma confluência entre assuntos que eu gosto e o meu sonho profissional, a minha trajetória, e perfeito. Não é sempre que isso acontece, mas começa pelo desejo. Esse desejo, quais são os assuntos que me interessam, sobre os quais eu gosto de falar, e você vai criando quase que uma editoria particular sua. Eu falo sobre storytelling, mas eu falo sobre inovação também, eu falo sobre narrativas, eu falo sobre roteiro de cinema, ou seja, você vai entendendo que existem esses temas editoriais que podem servir de inspiração para você continuar escrevendo, continuar produzindo conhecimento. E aí a coisa vai.
Eu acho que a grande dica é se permitir, né? É. Eu tive a oportunidade de fazer mentoria com o Luiz e uma das coisas que a gente explorou é que justamente isso, a gente olha para a forma e pensa que só existe uma forma. Não tem só a escrita. E se a gente testasse gravar áudio e colocar no LinkedIn ou em outras plataformas? Né? Como é que a gente pode enriquecer nossas experiências a partir daquilo que a gente gosta? Acho essa dica sensacional. E tem uma coisa que a gente discutiu que acho que cabe aqui também, acho que tem a ver com um pouco com o que você falou, com a coisa do sonho. Às vezes a gente se limita. Com certeza. E fala, por que eu não vou? Eu tenho. E se eu publicar? O que vão dizer? Será que está legal? Será que não está legal? E a gente tem uma. Assim, primeiro que a quantidade de coisas publicadas é gigante. Então, a nossa publicação ela vai ser mais uma dentro de um processo. É lógico que a gente tem que buscar consistência, etc. E tal. Mas a gente precisa se permitir arriscar um pouco mais, fazer umas coisas que não ficaram tão boas, mas tudo bem, você aprendeu com elas, não é? Todo erro a gente aprende, né? Exatamente. E volta e faz de novo, e não tem nada, então qual é o problema, né? Tá tudo bem. Tá exatamente, tudo bem pra todo exatamente. mundo. Então, quando a gente se abre mais, essas coisas vão se desenvolvendo naturalmente. E aí, nas corporações, a mesma coisa. Você arrisca, fala que você quer, que você gostaria de ocupar aquela posição. O máximo que você vai ouvir é um não, você não está preparado, não é tua hora ainda, mas com humildade sempre, né? Não com prepotência, olha, eu quero ocupar seu lugar, mas é o meu sonho, é o meu desejo, eu gostaria. O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer? Tem alguma coisa que você vai me dar uma dica para eu melhorar? Um curso, uma especialização, alguma coisa? Perfeito. É sempre, sabe, mostrar o interesse, se permitir. Você falou a palavra perfeita, se permitir. É isso aí. E se fosse dar uma dica para os líderes de como eles encorajam os seus colaboradores a se sentirem protagonistas, que dica vocês dariam? Puxa. Bom, assim, o líder, a primeira coisa é saber ouvir. O Luiz matou. Ele tem que ouvir. Ele tem que saber qual é a pessoa. Aconteceu comigo isso. Eu vou contar um caso rapidinho. Uma vez me pediram para eu demitir uma pessoa da minha equipe que eu não queria demitir. Mas, bem, enfim, o banco tinha processos, tinha na própria cultura, valores e tal. Tinha algumas regrinhas que a pessoa não estava cumprindo e ela tinha que estava fora do script. Tinha que demitir. Eu não queria e eu fiquei uma semana sem dormir, porque achei que ela não merecia. Ela desempenhava bem, performava bem, não merecia. Mas, enfim, estava fora da idade, já estava aposentada, estava fora como veio de banco incorporado, estava fora da faixa salarial também. Estava realmente destoando e podia causar algum problema pior para o banco. Fiquei uma semana sem dormir, até que eu chamei e fui conversar com ela. Chamei fora o escritório, fomos tomar um café. E eu falei, olha, eu tenho que ser franca com você, então... a gente está fazendo uma reestruturação e eu tenho, expliquei os motivos, né? E eu vou ter que... Ela falou, ai, que bom. Eu estava louca para sair porque eu tenho uma oportunidade de ir para a empresa do meu irmão, que ele está precisando de uma pessoa de confiança, e eu não queria nunca, jamais pedir a conta para você, porque eu amo trabalhar com você. Quer dizer, eu fiquei sem dormir uma semana. Porque eu não... Sabe, a gente não se comunicou, eu não sabia, ela não me falou que queria sair, em nenhum momento. E eu achei, puxa vida, uma pessoa com 60 e poucos anos eu ter que demitir, me doía no coração, porque ela performava bem, não era a idade o problema, sabe? Então, quer dizer, se comunica com a equipe, seja parte da equipe, se mistura com eles, faça parte da estratégia e da execução também, sabe? Comemore junto com a turma, dá o tapinha nas costas, porque o bônus é maravilhoso, um bônus de meritocracia é maravilhoso, todo mundo gosta, né, de receber dinheiro, mas um tapinha nas costas, você fala assim, você fez um bom trabalho, sabe? Engrandece a alma da pessoa. Então, a dica é essa, se mistura, seja mais um na equipe, né? Você está dando a direção, mas você tem que estar lá executando e empurrando a turma para chegar lá também. E é buscando essa conexão mais pessoal, mais emocional. Ser líder não é fácil. Não. Então, essa é uma coisa que também tem que ficar muito claro. Quando você está nesse processo de amadurecimento, evolução dentro de uma carreira, em algum momento você vai ter que tomar decisões. Às vezes, as decisões são complicadas de serem tomadas e, às vezes, você aprende, né, nesse processo todo. Então, a gente tem que ter consciência disso e o líder tem que ter consciência disso. É uma coisa que ela tem os seus bônus, mas ela tem os seus ônus ou os seus desafios no dia a dia. Ouvir é importante. E acho que tem uma coisa que... Tem dois aspectos que eu pensei agora quando você falou na sua pergunta. O primeiro deles é o quanto que esse líder também, no processo de conexão e de
relacionamento, ele se expõe de uma certa forma para dizer, olha, eu já passei por isso, né? Eu já tive nesse lugar, já tive essa experiência. Compartilhe um pouco dessas histórias pessoais, porque ele faz com que essas pessoas também consigam se enxergar nesse lugar de líder, o que é fundamental. Um bom líder, ele não cria seguidores, ele cria novos líderes. Então, e para isso o líder, de novo eu trago essa coisa da história, né? Quando o líder sabe como é que é a sua narrativa, quais são os seus pontos bacanas, os seus pontos que são importantes de serem colocados como pontos de evolução, quando ele sabe contar a própria história, ele vai identificar esses pontos de conexão com essas pessoas. E tem uma outra coisa que também, essa exige talvez uma consciência maior, talvez uma maturidade maior, que é o conceito de protagonismo, né? Quando você é líder, é natural que você assuma um papel de protagonista dentro de alguma situação, às vezes numa reunião, às vezes numa apresentação e tal. E o líder tem que ter consciência de que existem momentos em que ele tem que sair um pouco desse lugar e dar espaço para as outras pessoas. Isso é fundamental. Quando ele tem consciência de que, às vezes, é uma situação que pode ser meio trivial. Uma apresentação para um grupo de pessoas. Como é uma apresentação que talvez exija ter um público, uma audiência menos... sênior. Menos sênior, menos exigente. Ele pode chegar nesse momento e falar assim, Carol, por que você não apresenta hoje? Você apresenta. Aí... Então, isso é uma coisa muito bacana que vai dar para você uma super confiança, porque ele está falando, não, você tem tudo para estar tudo ótimo. É a sua vez de fazer isso agora. Brilha, né? E ele também tem consciência de que existem momentos em que ele tem que deixar isso acontecer de maneira mais natural e orgânica. Então, essa visão, essa consciência é muito importante para que todo mundo possa se sentir muito tranquilo e transparente. Ele confia em mim, então eu consigo não só fazer isso, mas eu consigo fazer outras coisas. Perfeito. A gente trouxe aqui a comunicação como uma ferramenta muito importante, né? E dentro da Top Geo, a gente acredita que conversas potencializam e desenvolvem pessoas, né? E aí temos aqui a honra de ter 2 mentores que falam sobre esses assuntos de alguma forma e como a mentoria pode ser uma ferramenta estratégica no desenvolvimento, não só da pessoa, mas também para alinhar cultura, propósito e resultados, principalmente quando a gente pensa numa liderança como promotor de inspiração e engajamento com impactos diretos no resultado. E aí, queria ouvi-los. Bom, a mentoria a gente pega líderes e pega pessoas que estão no caminho da liderança, né? Então, eu acho que a mentoria para o líder é justamente trazer ele um pouco para a realidade, porque acontece isso mais do que frequentemente, que a pessoa ela ganha o poder, ela ganha o cargo de liderança e às vezes aquilo sobe um pouquinho, sabe? A pessoa se empolga um pouco com aquele negócio, agora eu sou o chefe, eu mando. E a gente não é nada, né? Como chefe. Se a equipe não faz, ninguém faz. Então, quando eu faço uma mentoria com o líder, eu trago um pouquinho ele para a realidade, né? Vamos pisar no chão da fábrica, vamos trabalhar junto com eles, vamos sentir as dores que eles estão sentindo, vamos tentar formar, que nem você falou, seguidores, vamos tentar... Quem é nosso sucessor aqui? Vamos tentar, porque às vezes nas corporações isso é muito difícil. A pessoa não quer criar um sucessor porque ele acha que ele pode ocupar a cadeira dele. E ele vai ocupar, se Deus quiser, e ele vai subir para outro lugar, porque a gente vai formando aquela cordinha. Um sobe, me puxa que eu te empurro, né? Me puxa que eu te levo lá para cima, e assim vai. Então, quando eu faço mentoria com pessoas que não estão no C-Level, eu falo muito sobre esse sonho, o prazo do sonho, o objetivo, criar conexões, alinhar com o RH, se eles têm ferramentas, às vezes que eles colocam o que eles gostariam de fazer como próximo passo, ou conhecer um outro departamento, ou conhecer ou movimento lateral, às vezes é um movimento lateral que a pessoa precisa fazer. Primeiro, identificar se ela está, de fato, fazendo o que ela gosta. Estou fazendo o que eu gosto? Estou me realizando fazendo aquilo? Então, eu tento empoderar ao máximo para a pessoa ir para cima, falar com o líder, falar com o RH e tentar estabelecer prazos e estratégias para chegar naquilo que é o desejo de cada um. Muito bom, muito bom. E é engraçado que eu pensei na mentoria, tentando até no outro aspecto, né? O aspecto de quem recebe a mentoria. Eu acho um formato apaixonante, assim, porque...
é uma possibilidade de você rapidamente quase que absorver experiência, quase como uma esponja. Né? Quando você está do lado do mentorado, da mentorada, assim, puxa vida, eu posso rapidamente quase que simular vivências com essas trocas. E isso é uma coisa importante. A mentoria são trocas. A gente às vezes fala, não, o mentor vem e fala, etc. e tal. Sempre acontece uma troca. Uma boa mentoria, o mentor sai melhor do que ele começou. Porque até pelo fato de ter que formular, eventualmente, eu tenho que um caminho, uma proposta, uma estratégia, um conselho, né? Conselho é uma coisa estranha. Mas assim, ao formular uma resposta para uma demanda, o próprio mentor também tem que refletir sobre o que ele viveu, tem que reviver algumas coisas, lembrar os aprendizados que ele teve. E isso é muito valioso para os dois. Então, acho que é uma coisa, dá uma acelerada. Em termos de negócio, isso é muito valioso, porque se você consegue, dentro de um ambiente de negócio, ter uma liderança que aprende nas mentorias e consegue identificar alguns percalços antes que eles aconteçam, puxa, você está evitando desperdiçar energia com uma coisa que alguém já viveu e está compartilhando aquilo com você numa sessão de mentoria. Então, eu acho fantástico assim, essa possibilidade. E isso, né? Como é que você pode ter pontos de vista completamente diferentes sobre uma questão que estava ali paradinha. E é muito prazeroso quando você tem esse momento de luz, né? Às vezes uma coisa simples pra gente, né? Você eu vivi... Às vezes você conta uma historinha. Puxa vida, uma vez eu estava nessa época e aconteceu isso comigo. A pessoa, de repente, ela tem uma luz e fala assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. E aí você fala, tô até arrepiado, assim. Porque é legal, porque é isso. Pra gente que viveu, é uma coisa que tá no nosso DNA, faz parte da nossa trajetória, do nosso repertório, das nossas experiências. E o importante é, né, esse papel de mentor e mentora, a gente está atento para uma coisa. Eu acho que se eu trouxer essa história, ela vai conectar com esse momento. E quando isso acontece, é mágico. É muito bacana, legal. Muito bacana. Eu sou suspeita para falar, né? E aí, quando a gente traz a comunicação agora para o dia a dia de vocês, né? Pensando num outro aspecto, agora eu queria ir mais pro lúdico. Se a cultura organizacional da sua empresa fosse um filme, qual seria o gênero? Aventura, drama, comédia, e quem seria o protagonista? Vixe, eu acho que da última organização onde eu fiquei, mais de 20 anos, acho que seria uma aventura. Uma aventura. E o protagonista certamente seria o seu Amador Aguiar, que fundou o banco, um visionário, né? Em 1943 e em 56, se eu não me engano, ele fundou a Fundação Bradesco. Uau. Porque como visionário ele sabia que a educação era o meio mais assertivo para a inclusão da sociedade. Então, acho que é uma homenagem que a gente deve fazer todos os dias para uma organização que fez uma fundação desse tamanho e que é responsável por educação de tantas crianças e tantas crianças carentes, né, que hoje não teriam acesso se não fosse a fundação. Muito legal. Acho que no meu caso, todas as empresas com as quais eu estou envolvidas, né, mais especificamente o A-Lab, que eu sou um fundador e tal, então estou um tempo ali, e Artplan, onde eu sou diretor de storytelling também. Mas eu acho que, pensando no grupo como um todo, a gente vive uma aventura há, 60 anos dentro desde que a primeira sede da Artplan foi fundada. E é uma aventura, mas é daquelas aventuras legais que tem momentos em que você se emociona, você chora, tem momentos que você ri. Então, ela é uma aventura, predominantemente. Mas tem comédia. Mas ela é muito bem escrita, exatamente, é bem escrita. Aquelas que você fica empolgado no cinema e tal. Então, acho que é uma grande aventura. E a gente tem, logicamente, protagonistas, né? Assim, o grupo todo gira muito em torno do pensamento do Roberto Medina, que é a pessoa que criou o Rock in Rio há 40 anos atrás, que é que estava ali no comecinho da Artplan, e ela virou o Grupo Dreamers agora, que são 18 empresas no grupo, então, em todas as disciplinas variadas, muito voltadas para o entretenimento. Então, só o fato da gente ter entretenimento no DNA do grupo já faz com que a gente esteja muito mais próximo dessa categoria de ficção, que é a aventura. Então, talvez a gente tenha um grande... Eu diria, até pensando nos arquétipos, que o Roberto talvez seja mais um arquétipo de mentor do que de protagonista, efetivamente, do que de herói. Ele teve que batalhar muita coisa, sem dúvida nenhuma, mas hoje ele está nesse papel. Porque quando a gente para pensar, tem um conceito dentro de escrita de roteiro que diz o seguinte, que como é que você identifica um protagonista dentro de uma obra de ficção? É aquele que sofre a maior transformação.
Eu acho muito bacana isso, quando você identifica aquele que sofre a maior transformação, aquele é o protagonista. E quando a gente pensa nisso, né, na nossa estrutura e tal, eu acho que os protagonistas dessa nossa aventura dentro do grupo são é o público, a audiência que vai no Rock in Rio, por exemplo. Essas pessoas são os protagonistas dessa grande aventura. Os clientes, os nossos clientes, a gente trabalha com marcas e a gente faz conteúdo para essas marcas. E essas marcas, elas querem conectar com as comunidades. E essas comunidades é que se transformam ao longo desse processo. Então, acho que o protagonismo, nesse caso, está na ponta. Está tanto na audiência, no público que vai para o Rock in Rio, quanto nos clientes das marcas que a gente atende. Que bacana. Adorei. Que bacana, gostei também. Adorei essa resposta. E no tempo livre? A gente conversou aqui nos bastidores um pouco sobre menos telas e mais livros, né? Que é uma das minhas metas para 2025. A gente trocou bastante sobre algumas literaturas, mas eu queria saber o que vocês gostam de fazer, como vocês gostam de aproveitar esse tempo livre, tanto pensando no ócio como no lazer. Uhum. Bom, eu sou do esporte. Então eu adoro um beach tênis, eu adoro um sol, eu adoro andar com meus cachorros na rua, eu adoro praticar esportes. Então o meu tempo livre eu aproveito fazendo esportes e ficando ao ar livre. Adoro. E sabe, o sol me recarrega as energias. Então, quando eu saio, eu posso jogar 2, 3 horas, eu saio recarregada, não saio cansada. Então é dessa forma que eu me realimento aí todos os dias. Muito bom. Eu gosto muito de ler, então eu tento buscar esses espaços de silêncio para poder ler. Ler é um exercício que, como a gente estava falando da coisa da atenção, né? Ele é muito valioso, esse momento que você tem nada acontecendo e você só focado numa página com as coisas impressas para você poder viajar naquela leitura. Então eu tento reservar esses espaços de ócio que passa a ser um pouco criatividade e tal, mas para ler, né? Eu tento encaixar também a pintura e o desenho, né? Essa atividade que eu faço já com uma consistência desde 2007. Eu voltei a produzir como artista plástico. Então tem uma produção de livros de artista, onde eu pinto em lonas, com tinta acrílica, desenho o tempo todo. Então eu tento também achar esses momentos para poder exercer isso, às vezes de maneira mais livre, mais solta, sem um compromisso, um horário, alguma coisa assim. Então essas duas coisas são as coisas que eu gosto de fazer. E eu fiz uma escola de artes plásticas, conheci minha esposa que ela fazia artes cênicas, então ela era uma atriz, eu era um artista plástico, hoje ela é advogada, mas a gente sempre esteve muito perto do teatro, então é uma linguagem, é um lugar que a gente gosta, também tem essa magia, né, da arte cênica, do espaço cênico. Então, quanto a gente pode, a gente fica atento para essas peças que estão acontecendo, essas histórias super bacanas. A gente foi ver esses dias o Jardim das Cerejeiras, que é um negócio, né, Chekhov. Então é muito clássico, mas é super importante quando você vê ali ao vivo. Então isso também faz parte desses momentos de lazer, né? Mas eu acho, e agora tem uma coisa que eu tento fazer, é mais difícil, tá? Mas é simplesmente ficar em silêncio. Às vezes a gente precisa ficar, sabe, quietinho. Sabe, uma coisa de você desliga, né? Às vezes talvez uma música clássica você vai ouvir e tal, mas tentar achar espaços de silêncio, até no meio do cotidiano, sabe? Como é importante você dar uma meditada. Também, isso, tá na borda da meditação. Tem gente que faz isso sistematicamente, não é o meu caso. Eu acho super bacana. Mas é isso, como é que a gente também ativamente encontra e abre esses espaços de silêncio? Silêncio é uma coisa super rara hoje em dia. E é muito difícil, né, a gente conseguir esses espaços até com a gente mesmo. Porque a gente fica em silêncio, mas a mente está aqui conversando, né? Eu tenho um primo que ele passou uns dias no mosteiro. Uau! E aí, ele sempre gostou dessas coisas. E aí, conversando com ele, eu falei assim, Thiago, me conta uma curiosidade. Ele falou, cara, eu preciso ficar 1 hora sem falar com ninguém, sem ler nada, de olhos fechados, todos os dias. Eu falei, nossa, eu adquiri esse hábito no mosteiro. Que demais. Lá eles conseguem ficar dias sem se falar. E eu percebi o quanto isso me faz bem. Então ele consegue ficar 1 hora por dia em silêncio. Eu tô trabalhando aí. Ô, Carol, eu faço yoga 3 vezes por semana. Então, os últimos 5 minutos da yoga é o Shavasana, que seria você assimila todos os exercícios que você fez, as posturas que você fez, e você tenta conectar mente, espírito e corpo, tentando não trazer nada, né? Ou que a mensagem entre e ela passe, né? O pensamento passe, para você tentar fazer uma meditação.
Faz, acho que 20 anos que eu pratico yoga. Eu ainda não consegui ficar os 5 minutos sem pensar. Mas eu tento. E eu sei que um dia eu vou conseguir. Sim. O dia que eu consegui foi porque eu dormi, peguei no sono. Já aconteceu comigo. Eu fiz uma aula experimental de yoga e eu cochilei nesse momento. Aí quando eu acordei, eu falei assim, nossa, desculpa. Aí o professor falou assim, é super normal. Estranho seria se você tivesse conseguido de primeira. Mas conta pra gente quando você conseguir. Quero saber como é que foi. E pensando em legado, o que vocês gostariam de construir? Como que vocês enxergam o sucesso? Bom, o legado, eu falei disso no comecinho, que é você deixar um pouco de você em cada uma das pessoas que você teve contato, que você liderou, que você se relacionou. Sucesso, para mim, foi... pessoalmente, né? Foi mudando ao longo dos anos, né? Então, quando eu tinha 20 anos, eu encarava o sucesso de forma diferente. Quando eu tinha 30 anos, eu achava que sucesso era ter minha casa, uma estabilidade financeira. Quando eu tinha 40, eu queria subir na carreira, achava que sucesso era chegar na cadeira de diretor. E hoje, que eu tenho 60 anos, o sucesso para mim é eu ter tempo para eu fazer aquilo que eu quero fazer. Aquilo que me deixa feliz, olhar para os meus filhos e ver que, poxa vida, eles são pessoas prósperas. E quando eu digo prósperas, eu não digo em termos financeiros, eu digo em termos que onde eles vão chegar, eles vão ser bem-vindos. Que bom que você está aqui. Que bom que você faz a diferença nesse lugar. Você é bem-vindo aqui. Em qualquer grupo onde eles frequentam, eles são bem-vindos. Então, isso para mim é ter sucesso. Eu ter construído um legado, eu ter criado 2 filhos, com a ajuda do meu marido, óbvio, né? Maravilhosos, que têm todo um futuro pela frente, próspero. E me encontrar com pessoas assim na rua e falar assim, poxa vida, eu trabalhei com você, foi tão bom, você fez isso, você me ensinou isso. Aquilo, às vezes, arrepia. Dá vontade até de chorar, porque tem pessoas que eu não lembro. Como era um banco de 100 mil pessoas, com certeza eu marquei muito mais gente do que eu soube que eu marquei. Então, isso para mim é ter sucesso. É muito legal, beleza. Eu me identifico muito com isso. Porque eu fui descobrindo que essa crença de que as histórias podem transformar as pessoas, e aí eu me vi uma pessoa que sabe fazer isso com uma certa facilidade, de maneira mais orgânica. Me vi um talento, um lugar de potência. Tem uma frase do Harari que uma vez que eu me identifiquei muito, que ele falava o seguinte: a gente vive num mundo muito complexo. E nós, como comunicadores, temos uma missão de pegar o complexo e transformar em histórias com as quais as pessoas consigam se relacionar. Eu falei, nossa, é a minha cara fazer esse negócio. Esse é o meu propósito, né? Então, como legado, acho que tem um pouco isso. Como é que eu, a partir desse meu talento, desse meu lugar de potência, dessa facilidade que eu tenho para fazer isso, como eu consigo usar isso para que as pessoas descubram esse poder e possam se transformar. Então, é um pouco desse legado que eu imagino. Compartilhar esse meu conhecimento para poder conectar com essas pessoas, para elas falar, já entendi, e isso funciona, eu consigo me transformar a partir disso. Para transformar em vários sentidos. Individual, em carreira, pessoal, coletivo, né? Tem uma coisa de transformação coletiva que é muito importante, gerar impacto coletivo. Então, e a maneira como eu já meço sucesso também é um pouco isso. Às vezes acaba uma palestra, uma pessoa vem conversar comigo e fala assim, nossa, eu gostei, foi muito, isso mexeu comigo, mudou a maneira de olhar, aquilo é um micro-sucesso, sabe? Ai, que bom. Ou às vezes eu já tive um momento também que estava numa exposição, a pessoa olhou para uma obra minha, ela estava do meu lado, ela falou assim, nossa, que força que tem isso. E ela estava visivelmente emocionada. E eu falei, nossa, eu tenho essa capacidade de emocionar uma pessoa desse jeito. Então, esses são esses micro sucessos, né? Talvez não seja uma coisa assim, mas é assim que eu vejo essa história do legado. Recentemente, o meu sócio, Ronaldo Martins, ele foi para Oxford fazer uma imersão e tal, um treinamento, enfim, um curso específico lá. E ele trouxe uma metodologia de fazer um processo, ele conduziu isso comigo para buscar um propósito que seja condensado em 2 grandes palavras, que a gente vai escolhendo num processo bem bacana, ele foi conduzindo junto comigo e tal. E a gente chegou, no meu caso, em 2 palavras que são imaginar beleza
E eu achei isso muito legal como propósito, sabe? Assim, puxa, se eu deixar isso como legado, deixar um mundo mais belo de alguma forma, conseguir imaginar esse mundo mais belo, eu acho que eu vou estar bem, sabe? Achei muito Belo potente sucesso. suas palavras. Pessoal, a conversa tá incrível, mas a gente tá chegando nos minutos finais. E aí eu queria saber, vocês gostaram? Adorei. De participar desse bate-papo? Adorei. Eu ficaria aqui. Para mim, já passou 1 hora? Olha só, Nossa que legal. Senhora. Não, muito boa essa história. A gente nem sente, né? Muito bom, muito bom, muito bom. E aí eu fiz perguntas que passaram pela jornada profissional, a gente trouxe para os momentos de vocês de lazer, mais pessoais. E eu queria fazer uma última pergunta, mas uma curiosidade, que só quem assiste esse podcast vai saber sobre vocês. Bom, a minha curiosidade, uma coisa... Bom, tem várias, né? Mas como a gente não tem muito tempo, eu vou falar de uma. Que quando eu vim da Argentina em 1980. Era a época da ditadura militar, eu tinha 16 anos, era adolescente, eu queria sair, mas tinha que se recolher. Então, a gente vivia numa pressão muito grande e uma preocupação constante dos meus pais. Minha mãe brasileira, vamos tentar ir 3 meses de férias no Brasil. Na Argentina são 3 meses as férias, dezembro, janeiro e fevereiro. Vamos tentar aquela tentativa de já compra apartamento, já fica aqui, já faz tudo. E eu não queria vir de jeito nenhum. Não queria, porque eu tinha minhas amigas, tinha minha escola, eu adorava morar na Argentina, adorava. Cheguei aqui, eu fiquei louca com esse mundo. São Paulo, então, uma loucura, tanta gente. Eu falei, eu não posso nem olhar para trás, que as pessoas me atropelam se eu olhar, se eu parar para reparar em alguma coisa. Fiquei confusa, queria ir embora. No primeiro mês porque eu queria ir embora. Fiquei um tempo no Rio de Janeiro, eu tinha um tio lá, com umas primas lá, adorei o Rio de Janeiro, eu fiquei lá praticamente 1 mês, voltei, fiz o 3º colegial de novo, porque o MEC fez a equivalência educacional, e eu tinha que fazer o 3º colegial. Quando eu terminei, eu falei, bom, eu já posso entrar na faculdade, vou fazer educação física. Sempre fui do esporte. Desde pequenininha, adorava fazer educação física. Vou fazer educação física. Minha mãe me falou assim, olha, filha, educação física é período integral, né? Você vai ter que estudar muito, você não pode trabalhar. Nisso, eu fui estudar português. E na escola de português, eles me convidaram para dar aula de espanhol. Porque tinha uma turma que estudava astrologia e os livros eram todos em espanhol. E eu comecei a dar aula. Com 16 anos, eu dava aula de espanhol. Então, eu me achava super poderosa, né? Eu já ganhava meu dinheiro, já fazia até uma permuta, nem pagava meu curso de português e ainda tinha o meu dinheiro. Aí ela falou, faz uma faculdade que te dê um emprego e depois você faz com uma 2ª faculdade, você faz educação física. Falei, tá bom. Entrei no curso de administração de empresas. Aí, buscando estágio, consegui no banco. Era o Banco Nacional, na época. Nossa. Banco Mineiro, do Ayrton Senna, patrocinava o Ayrton Senna. E assim, eu comecei minha carreira no caixa. Olha só. E aí eu descobri que a minha vocação não era educação física. Minha vocação era gente, era cuidar de gente. Era a minha filha, não era filha única na época, era a filha, como eu sou antiga, né? Era a filha por caixa. A minha filha era a que mais demorava, porque eu conversava com as pessoas. Eu queria contar e todo mundo queria saber. Então, e era interessante falar com o Bill, porque eu era diferente dos outros, que eu era argentina, eu tinha um pouco de sotaque, então era diferente. Mas, olha, e assim foi que eu me viciei no mercado financeiro e fiquei durante os 40 anos lá. Que delícia! Poucas pessoas sabem. Agora quem está assistindo vai saber. Vai saber exatamente o segredo. Olhe para a lente da verdade. E é muito engraçado que você falou isso. Eu pensei numa coisa, que tem uma época da nossa vida que a gente faz muita coisa. Sim. Coisas muito diferentes. Aí eu lembrei dessa época. E tem 2 coisas que eu fiz com muita intensidade, que fizeram mais ou menos no mesmo período. Eu nadei, eu fui atleta de competir. Então, eu fui atleta pela minha cidade. Na verdade, foi o primeiro emprego que eu tive foi... Eu nadei pela cidade vizinha, porque a gente tinha que pegar um ônibus para ir para essa cidade. E depois a gente conseguiu, uma permuta pelo ônibus. Então, o dinheiro que eles tinham reservado para o ônibus, eles davam para a gente. Eu morava em Rio Claro e fui nadar em Limeira, que é do lado. Mas eu competi, eu fui medalha de ouro nos Jogos Regionais Juvenis de 200 livre. Eu fui no 200 livre. Mas a minha prova melhor era 400 livre. E eu fiquei entre os 10 mais rápidos do estado numa competição também juvenil, nos 400 livre.
tudo isso enquanto, e esse é outro lado que eu acho interessante, que isso pouca gente sabe, enquanto eu fui escoteiro. Então, eu fui escoteiro durante 10 anos da minha vida. E é uma coisa, às vezes a gente não lembra muito, mas ele tem uma série de experiências, de aprendizados, de muitas coisas interessantes aconteceram nessa época, como que fazem parte dessa formação, desse aprendizado. Então, são 2 aspectos da minha vida que são menos aparentes. Que delícia. Meu pai foi lobinho também, que dos legal. escoteiros. E agora, pessoal, quero convidá-los para deixarem uma mensagem final. Bom, eu vou parafrasear aí o Carl Jung, que fala: conheça todas as teorias, domine todas as práticas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Nossa. Muito bom, muito bom. Acho que eu deixaria um pouco dessa coisa que a gente falou rapidamente ali, um pouco mais cedo, que acredita que a sua história é interessante, sempre, 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 sempre. Todo mundo tem uma história interessante para contar. Às vezes, a gente só precisa ver como é a forma de contar essa história, mas toda a trajetória é interessante, porque a gente é gente, e gente é sempre muito interessante. Então, acho que eu pensaria nisso, pensando nessa coisa acredite na sua história. Gente, muitíssimo obrigada. Muitíssimo obrigada. Eu sou uma apaixonada por narrativas, sou uma curiosa em potencial. E vocês trouxeram muitas curiosidades, muitas coisas legais e tangíveis. Acho que principalmente da experiência de vocês, de como isso ainda é vivo no dia a dia. Porque acho que não tem nada mais vivo do que se conectar emocionalmente com o outro. Construir juntos boas histórias, construir juntos a estratégia, colocar em prática. Acho que essa construção do mundo, ela nunca vai deixar de existir, né? Esses dias eu estava comentando sobre o ChatGPT na aula de dança. E aí uma das moças falou assim, daqui a pouco não vai ter nem professor de educação física, porque a gente põe treino lá, ele diz que tá bom, que não tá. Falei, claro, mas o ChatGPT não consegue corrigir sua postura. Exatamente. Ele não consegue te mostrar que a respiração tá errada. E que se você pegar o peso daquele jeito, vai dar ruim. Né? Então, cada vez mais as coisas vão ser tecnológicas, porém humanas. A gente precisa desse toque. E quando a gente fala em humanidade, nada mais potente que uma conversa. E na Top to You nós temos certeza que conversas encurtam distâncias. Então, se você tem um programa de mentoria rolando, aproveite a oportunidade. Nós temos a agenda da Silvana, do Luiz, que são disputadas. Eu sei por experiência. São disputadas. Mas elas estão lá, estão super disponíveis para vocês poderem navegar, conversarem com eles e terem momentos muito mais profundos e intensos do que a gente consegue disponibilizar aqui nesses pequenos minutos de bate-papo. Se a sua empresa ainda não tem uma estratégia de mentoria, nós estamos super abertos a conversar com você, a te contar como construir uma estratégia personalizada e que, de fato, atenda os seus objetivos organizacionais. E a conversa que a gente teve aqui, ela não termina, ela continua aberta. Então, fique à vontade para colocar seus comentários, suas perguntas, considerações. Nós queremos ouvi-los e, principalmente, saber quem mais vocês querem ver sentados na nossa mesa. Muito obrigado pelo bate-papo e até a próxima.